Fala galera, seja bem-vindo ao canal Gui Teles na área e vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto, na verdade mais uma semana, hoje segunda-feira, dia 20 de fevereiro, a gente está iniciando mais uma semana aí, eu sei que é feriado aí no Brasil, a gente tem o carnaval essa semana, inclusive hoje é feriado aqui nos Estados Unidos também. Mas não é por conta disso que eu vou falhar com o meu comprometimento de trazer uma análise por dia aqui para vocês durante a semana, beleza? Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever, aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo faça sentido para você, deixa seu like também para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo está sendo relevante, beleza? Bom, chega de papo, bora analisar o mercado, que é o que nos interessa. Hoje a gente vai dar uma passadinha nos dados on-chain, vou mostrar para vocês um pouco como que eu faço para sacar se a gente está tendo momentos de vendas no mercado, momentos que eu partiria para uma ponta vendedora, ou se a gente tem momentos que eu continuo comprado. Por exemplo, já trouxe muito as minhas estratégias para vocês sobre comprar na fase de capitulação. Falei, cara, durante semanas, comprando em 22, 21, 20, 18, 16, comprando, capitulação. E hoje eu quero mostrar para vocês exatamente o que pode chamar a minha atenção para começar a realizar lucro. Todo esse lucro que foi comprado lá atrás. Hoje minha carteira, ela tá no lucro, a galera da comunidade on-chain tem acesso exatamente à minha carteira e eles sabem exatamente aonde que eu aportei, aonde que eu comprei, beleza? E quando a gente olha para o mercado, um dos primeiros indicadores que a gente vai ter para mostrar se a gente está em uma região de risco de venda ou não, é exatamente saber se o supply ele está em profit ou se ele está em loss. O que é o supply e o que é profit loss? É exatamente as moedas que estão em circulação, a quantidade de moedas que estão em circulação, elas estão no lucro ou elas estão no prejuízo. Porque saca só, analista on-chain, ela é comportamento humano. Então, o primeiro passo que a gente tem que entender é quando a pessoa entra no mercado, o que ela quer? Ela quer realizar lucro, ela não quer realizar prejuízo. Já falei que a gente só realiza prejuízo se a gente tem medo, pânico no mercado, mas o objetivo de todo mundo que investe no mercado, cara, em qualquer mercado que seja, você pegou R$1 e colocou dentro da bolsa, colocou dentro de cripto, comprou um ativo, comprou qualquer coisa, você espera que aquela parada se valorize. E quando a gente tem alto percentual do supply no lucro, a gente começa a entrar em regiões de potenciais riscos de venda. Olha só, tô pegando histórico aqui, ó, desde 2018, a gente vê que a gente sempre forma topo quando o mercado tá ali, ó, bem eufórico, a gente tem mais de 95% do supply das pessoas, dos investidores, no lucro. Olha só, topo 95%. Olha só como que em 2019... a gente bateu aqui, ó, pertinho dessa região, acima de 90%, a gente já começa a entrar nessas regiões de risco. Olha só, esse topo periódico que a gente fez aqui, ó, no pé da nossa bull run, olha só como que o supply tinha saído ali de 72%, foi parar lá, ó, em 95% também, se a gente pegar alta aqui, ó, 94%, depois ele cai um pouquinho, ou seja, quando a gente está nesses patamares mais altos aqui, de 90%, são patamares aonde a gente tem um alto risco de venda, porque mais de 90% dos investidores estão no lucro. Se a maioria está no lucro, a gente tende a realizar prejuízo, os investidores tendem a realizar prejuízo, a realizar lucro, colocar esse lucro no bolso e simplesmente desfrutar daquele investimento que eles fizeram lá atrás. Então, quando a gente entra em alto percentual do supply em profit, a gente tem que os investidores começam a realizar lucro. Quando eu olho para esse patamar que nós estamos hoje, a gente está subindo, a gente bateu os $16 mil lá, a gente só tinha 50% ali do supply no lucro, e veja que hoje a gente está subindo. Hoje a gente já tem 73% do supply no lucro. E é muito louco, porque a gente consegue cavar um pouco mais e entender quem é que está no lucro, se é o long term holder, se é o short term holder, e saber exatamente quem é que está realizando nesses momentos. Veja só que a gente teve uma realização de lucro recentemente aqui, já comentei com vocês que isso daqui foi short term holder vendendo, não foi long term holder vendendo, mas o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é exatamente o supply in profit. Quando a gente começar a chegar em métricas aqui em cima, mais ou menos ali por 90%, por 85%, quando a gente chegar nessas regiões, se o mercado continuar subindo, eu estarei
vendendo, eu estarei distribuindo, eu estarei revendo a minha estratégia. Não estou falando para vocês, não estou dando call para ninguém aqui. Isso daqui não é recomendação de investimento. Quem está dentro da comunidade on-chain vai saber exatamente na hora que eu vou fazer isso. Mas, quando a gente começar a entrar com supply de 90% ali no lucro, isso é um sinal de alerta, de talvez colocar uma parte no bolso, talvez ficar mais com a bunda na parede, ficar mais perto da porta, perto da saída, porque a gente depois pode ter uma correção um pouco maior no mercado, como foi em 2019. Já comentei com vocês, não sei se esse ciclo ele vai repetir 2019, que é um topo mais baixo do que o topo anterior, depois um fundo mais alto que o fundo anterior, para depois iniciar a bull run. Ou se a gente vai repetir 2016, que o mercado foi subindo, até a gente encontrar o novo topo do ciclo, beleza? Não sei como que a gente vai fazer, não consigo prever o futuro. Mas, quando eu olho aqui para esse supply in profit, eu vou tentar entender, lembra, eu falei, eu quero entender quem é que está vendendo no mercado. E eu quero jogar o jogo junto com o long term holder. Por que com o long term holder? Porque o próprio nome dele já diz, investidor de longo prazo. Uma é que o long term holder é o grupo de entidades que mais conhece o ciclo do BTC. É muito claro que o long term holder, ele sabe como o BTC funciona, ele tem a sua tese pautada em cima do halving. Ele sempre espera o ciclo, compra na baixa, vende na alta, então eu gosto de jogar o jogo junto com o long term holder. E quando a gente olha para o long term holder, a gente consegue ver que o long term holder ele está acumulando. E recentemente a gente começou a dar uma quedinha no supply da mão do long term holder. Uma pessoa iniciante em análise on-chain, poderia pensar que o long term holder ele está distribuindo nessa região. Mas olha só a sacada que a gente tem. A gente está vendo que a métrica de long term holder para ser um long term holder é acima de 155 dias, considera acima de 6 meses, é um long term holder. Então a gente vê que deu uma diminuída aqui, então chama um sinal de alerta. Opa, será que o long term holder está vendendo mesmo? Só que se a gente começar a pensar um pouco e se aprofundar na métrica e descartar o long term holder novato, que o long term holder novato é um cara que tem de 6 a 12 meses, 6 a 12 meses ele comprou queda do mercado, ele é um long term holder por acaso. Esse cara só simplesmente conseguiu segurar durante toda a queda. Só que o preço volta a subir e tem as zonas dos arrependidos. E esses caras saem do mercado. Olha só que se a gente descartar o long term holder novato, a gente tem um acúmulo ainda do supply na mão do long term holder. O long term holder ele ainda segue comprando, ele não segue vendendo. Ou seja, quem vendeu nessas regiões dos 23 mil dólares foi exatamente dois grupos de entidade. Um foi o grupo de entidade do short term holder, que é as pessoas que pensam no curto prazo, e tá tudo bem, esse é o jogo dos caras, mesmo comprou no 16, subiu até 23, obviamente você precisa realizar. Então o short term holder vendeu. E o segundo grupo que vendeu também é o long term holder novato, o arrependido. Já comentei com vocês que durante um bear market não é fácil. Por exemplo, eu tenho a estratégia de ficar fora durante o bear market, mas tem pessoas que continuam acumulando durante todo o bear market. Para mim isso é um erro. Tem que ser acumular na fase de capitulação, não durante o bear market. Mas tem pessoas que vêm diminuindo o seu custo médio durante todo o bear market. E essas pessoas até têm estômago para ver toda a queda, até têm estômago para às vezes aportar mais ou não, só holdar o ativo. Só que essas pessoas ainda têm que ter uma mentalidade de reversão do mercado, porque quando o mercado reverter, ela vai tender a sair na zona do arrependido. O que seria isso? Diminuir o seu prejuízo. Ela sabe que o mercado bateu 16, só que ele subiu até 23, então ela pensa, pô, é melhor eu sair agora com esse prejuízo, com, sei lá, 20% menos prejuízo na minha carteira, do que se o mercado voltar lá embaixo. Então a gente tem a zona dos arrependidos também. E quando a gente olha para a métrica do long term holder, cara, ele segue acumulando sem dó. O long term holder mais experiente, ele segue acumulando sem dó. E se eu considerar a métrica de um long term holder muito mais velhaco, que eu tô falando somente dos long term holders que tem moedas há mais de 2 anos, de 2 anos para frente, olha só como a métrica tá apontando para a lua, ou seja, o número de moedas com mais de 2 anos para mais, com mais de 2 anos, obviamente que é para mais, mas com mais de 2 anos está acumulando sem freio, ou seja,
o long term holder mais velhaco, mais macaco velho, ele segue acumulando sem dó. Eu gosto de olhar para a métrica, cara, com todo long term holder, seja um novato, seja um velhaco, só para entender o que está acontecendo no ciclo. Mas se eu quiser extrair mais informações, eu posso cavar, eu posso brincar aqui dentro da idade das moedas só para entender o que está acontecendo. Tirando de conceito, de conclusão disso tudo aqui, cara, para mim, a gente tá com o maior número de supply na mão do long term holder, algo que a gente nunca viu antes na história do BTC. A gente bateu 78% do supply na mão do long term holder. Cara, não tem supply em circulação, galera. Não tem moeda disponível para todo mundo. São 21 milhões, ponto final. A gente tem 19 milhões e alguma coisa, ponto final. 77% está na mão do long term holder. Quando a gente olha, por exemplo, para balanço da exchange, a gente vai ver que tem o que? 10% dentro, 11% dentro das corretoras. Olha só, se a gente puxa aqui, ó, tem 11% do supply na mão das corretoras. 11% do supply. Quando você está vendo o preço se movimentando aqui, ó, tanto para baixo, tanto para cima, é porque está tendo uma briga por esses 11% do supply. A maior parte está na mão do long term holder. Isso daqui é uma movimentação muito básica de ciclo de mercado. É a movimentação que causa as altas do mercado. O chamado supply squeeze. O supply sai de circulação, cara. Simplesmente vai para aqueles investidores que acreditam mais no ativo no longo prazo, tiram o supply de circulação, colocam na carteira e só vão vender essa parada lá em euforia porque eles já conhecem o ciclo do mercado, beleza? Então, olhando para toda essa movimentação, cara, eu estou super saudável ainda nas minhas análises, olhando para as minhas posições que eu comprei, porque o supply in profit ainda está baixo, o long term holder segue acumulando, o único long term holder que está vendendo é o long term holder novato e ele ainda está no prejuízo. Isso é o pior de tudo. Então, cara, para mim não tem métricas que me aponte que essa alta é insustentável. A gente vai ter cada mercado andando no seu time. Mercado americano pode entrar em recessão, pode entrar em crise. Mercado imobiliário nos Estados Unidos ainda vai cair, ainda vai não sei. Cara, tudo pode acontecer. Só que cada mercado tem o seu time. O mercado cripto tá revertendo na nossa cara, na cara de todo mundo. E eu não estou falando isso simplesmente porque a gente está formando pivô de alta. Eu não estou olhando para gráfico, eu não estou olhando para nada disso. Eu estou fazendo uma análise comportamental dos investidores. Eu vejo o long term holder comprando sem dó, acumulando sem dó. Esse é o cara que mais entende do ciclo do BTC. Olha só o que esse cara faz. Ele compra durante a baixa e ele distribui conforme o mercado vai subindo. Quando a gente bate topo do mercado, veja que a gente quase não tem mais supply na mão do long term holder e toda vez é a mesma maneira. Olha só, a gente bate aqui, ó. Cara, tem nem 10% do supply na mão do long term holder, nem 10% na mão do supply do long term holder, nem 10% na mão do supply do long term holder no topo do mercado aqui, ó. Nesse último ciclo, a gente chegou a ter, sei lá, uns 17% ali na mão do long term holder no topo do mercado só. Mas veja que esse cara é quem sabe surfar esse grupo de entidades, né? Eu falo, cara, parece que é uma pessoa só, a gente consegue saber? Não, é um grupo de entidades. Esse grupo de entidades, eles sabem muito bem navegar durante o ciclo do BTC, eles conhecem muito bem o ciclo do BTC. Então, olha só, eu quero jogar o jogo junto com esses caras aqui, eu quero distribuir junto com esses caras, eu quero comprar junto com esses caras também. Eu uso a estratégia de comprar na fase de capitulação e vender na fase eufórica e sempre olhando para a saúde do long term holder. Se ele estiver acumulando supply, eu estou acumulando. Se ele estiver vendendo, eu estou vendendo. E eu olho para essa métrica aqui todos os dias só para entender o que o long term holder está fazendo. E lembra que eu falei com vocês que a gente tem o percentual do supply in profit aqui e aí a gente consegue entender se a gente está com alto risco de venda ou não? Pois é, quando a gente olha para o custo médio, a gente tem o Realized Price, que é exatamente o preço justo. Entenda o Realized Price como o preço justo do ativo.
Isso é para média, para todos os investidores. Só que a gente consegue separar também por idade, né? Então aqui, ó, a linha laranja, ó, essa linha laranja é o Realized Price, esse é o custo médio do ativo. Gosto de comprar abaixo do custo médio, esse é o período de fase de capitulação, onde eu vou estar comprando abaixo dessa linha laranja, beleza? E aí a gente consegue ver também o custo médio do Long Term Holder e o custo médio do Short Term Holder também. O Short Term Holder, ele sempre vai ter menos lucro na subida do mercado, porque ele é um cara que fica vendendo e comprando muito, ele não consegue segurar a sua posição, e o long term holder ele vai ter mais lucro. Só que na hora que a gente tem a baixa do mercado, como o short term holder, cara, ele comprou ali em 16 e já vai vender logo em seguida, você vê que o custo dele é mais baixo. E por que eu tô trazendo isso daqui para vocês? Porque o short term holder, ele tá no lucro. A gente tá acima do realized price. Só que veja, a linha azul aqui, ó, é a linha do long term holder. A gente acabou de passar o custo médio do long term holder. Ou seja, o long term holder ele ainda não tem incentivo nenhum para colocar lucro no bolso. Lembra, quando a gente tem alta porcentagem do supply no lucro, é um perigo, porque a gente tende que os investidores realizem. E quando a gente olha para o long term holder, ele primeiro é um cara que só pensa no longo prazo. Segundo, ele é um cara que acabou de entrar no lucro, ou seja, ele não tem interesse nenhum ainda em vender esse ativo. Ele vai segurar isso por mais tempo. Quando a gente olha para o custo aqui, para essa linha azul do long term holder, cara, a gente entende que só tá no começo essa movimentação de alta pro long term holder começar a distribuir, para ele começar a vender, cara, ainda o preço tem que subir bastante para a gente ter esse interesse, esse incentivo para ele distribuir e colocar esse lucro no bolso, beleza? Olhando para os dados on-chain, é isso que eu tenho como visão. Continuo comprado, continuo com a minha carteira montada. A galera da comunidade on-chain sabe qual que é a minha visão. Não tenho preocupação nenhuma e nem pressa para colocar lucro no bolso. Algo que eu falo bastante é que a gente pode ter uma recessão americana e isso daí impactando o mercado? Sim, a gente pode ter, não tá fora do meu radar. Eu não vou fechar o olho para isso, caso isso aconteça. Só que, enquanto isso não chegar, é zero preocupação. Continuo surfando, continuo aproveitando a alta. Não vou tentar prever aonde o preço vai bater. Não sei se o preço vai formar topo em 25. Não sei se o preço vai formar topo em 28, em 30 mil dólares. Não sei se o preço vai formar topo em 40, em 38. Não sei aonde vai formar topo. Eu não consigo prever o mercado. O que eu consigo fazer é olhar dia após dia. No dia de hoje, eu olho para o mercado e vejo que continua tudo saudável. Se amanhã eu acordar e o long term holder tiver vendido, se amanhã eu acordar tiver recessão, se amanhã eu acordar e a gente estiver em uma tendência de baixa no S&P, que nesse momento a gente está em uma tendência de alta, se o BTC formar uma tendência de baixa, aí sim, se isso tudo acontecer, aí sim eu vendo e aí sim eu coloco o meu lucro no bolso, o lucro de todas essas compras que eu fiz durante esse período, mas se nada disso acontecer, sigo comprado, sigo vendo meu patrimônio valorizar, beleza? Esse é meu jogo. Tem jeito certo ou errado de investir no mercado? Não, não tem. Cada um adota a sua estratégia. Por exemplo, DCA. Eu só uso DCA em fase de capitulação. Não compro fora da fase de capitulação para o ciclo. Tá bom, já comprei, já foi. Posso usar outras estratégias, swing trade, outras coisas, outras posições. Mas a minha carteira do longo prazo, ela é montada durante a fase de capitulação. Tá certo isso? Não sei. Cada um adota a sua estratégia. Como eu falei, tem pessoas que fazem DCA durante toda a queda, diminuindo o seu custo médio. É um erro? Não, não é um erro, porque se essa pessoa entrou no topo e não conseguiu vender no topo antes do bear market, ela tá certa em fazer o DCA. Então, é uma estratégia que quando compara com a minha estratégia, pode ser que a minha dê mais lucro. Mas não quer dizer que o DCA tá errado. Então, cara, cada investidor ele tem um comportamento. Não existe jeito certo nem jeito errado. Inclusive, uma dica que eu dou para você é que, cara, pega as estratégias dos players que você segue, os youtubers que você segue, os analistas que você gosta e, cara,
modele aquilo que você vê que é válido e coloque no seu setup. Você não precisa pegar todas as estratégias, você não precisa concordar com todas as estratégias. Por exemplo, eu sou um player que faço análise on-chain e análise gráfica. E só para você ter uma ideia, quando eu comecei no mercado, eu tinha duas referências de analistas. Um analista, ele só fazia price action e o outro analista, ele só fazia análise on-chain. E eu via que cada um tinha algo para agregar. Eu via que cada um tinha uma informação relevante. Só que, às vezes, um tinha um time mais rápido do que o outro. E aí, o que eu passei a fazer é adaptar as duas análises para o meu setup. Não vou ser só um analista on-chain, não vou ser só um analista de price action. Eu vou ser um analista dos dois. Então, quando você me vê analisando aqui, cara, eu sou um cara que analisa dados on-chain e price action. Eu não olho para notícias, por exemplo. Isso não me impacta. Mas pode ser que isso agregue para você. E eu sei que tem analistas que só olham para notícia. Então, cara, tá tudo bem se você pegar um pouco de cada pessoa. A sua maior oportunidade está em você estar desse lado aí, que é você poder escolher a informação que você vai drenar de mim, a informação que você vai drenar de outro player, a informação que você vai drenar de outro analista. Então você tem essa oportunidade. Eu já estive aí e eu escolhi drenar os dados on-chain e o price action também, beleza? Então, novamente, não tem certo, não tem errado, só tem estratégias diferentes. Bom, dando continuidade na nossa análise, a gente, olhando para o S&P, como eu falei, hoje é feriado aqui nos Estados Unidos, então se a gente olhar, agora são 9h30, a Bolsa Americana não abriu hoje, né? Google tá fechado lá na sexta-feira e S&P aqui eu tô olhando no futuros, mas a gente não tem movimentação no mercado americano no dia de hoje. Então nem olharia para S&P, nem analisaria S&P, nem nada no dia de hoje, porque é feriado, seria interessante a gente esperar a abertura do mercado de amanhã, beleza? Mas olhando aqui para o BTC, a gente tem movimentações bem interessantes, movimentações bem fortes, a gente teve essa porrada de alta aqui, cara, foi uma alta muito expressiva em um único dia, rejeição da queda, rejeição da alta, rejeição da queda, mercado veio, ontem deu rejeição aqui de novo, hoje ele tá tentando forçar mais uma vez, não vai ser fácil a gente passar os 25 mil dólares, por que não vai ser fácil? Porque olha a quantidade de ordem que a gente tem no book, a gente tem, cara, aqui ó, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, cara, tem uns 1.500 BTCs para ser consumido aqui ó, em ordem de venda até os 25.600. Passou dos 25.600, cara, o mercado vai ficar limpo, vai ficar livre e aí eu vejo que a gente pode subir, pode ir embora até uns 28, pode ir embora. O book tá limpo nesse momento. Só que até romper esses 25 aqui, até consumir todas essas ordens e o mercado conseguir se segurar aqui em cima, cara, vai dar trabalho. Não é fácil romper essas resistências super fortes. Veja que a gente já bateu aqui, ó, uma vez, tinha bastante ordem, mercado voltou, encontrou força, veio de novo, voltou, encontrou força, veio de novo. Então, é normal a gente ficar nessa região. Só que olha o que está acontecendo. A gente está subindo o nosso suporte. O nosso suporte, ele era aqui, ó, em 21.400. Depois ele passou para 21.500. Depois ele subiu para 21.800. Depois a gente começou a ter suporte em 22.800. E hoje, quando a gente olha, a gente tem suporte em 23.450. Ou seja, isso daqui mostra que os touros estão se sentindo confortável no mercado de estar criando suporte. A gente está passando por uma região de resistência muito difícil. Sim, é difícil romper. Olha só que é o último topo que a gente tem aqui, ó, de toda essa consolidação. A gente está falando que se a gente romper for lá para os 28, a gente está voltando para preços de meados lá de junho, antes da 3AC quebrar. Então, para romper isso daqui é difícil, vai ser difícil mesmo, ainda mais consumir todas essas ordens aqui. Só que, olhando para o book, eu vejo que os touros estão se sentindo confortável em estar colocando as ordens cada vez mais
para cima, porque eles estão acreditando que o mercado vai continuar subindo. Eu gosto muito de olhar para o book para entender qual que é essa movimentação do mercado, como que o sentimento está no mercado. Se a gente olhar para o RSI, a gente tem espaço para subir um pouco e a gente está em região de compradores, em região dos touros, porque a gente está acima de 50, a gente está acima da média do RSI aqui, a gente está subindo. Então os touros estão nos seus cenários, no seu território. Olha só como que o MACD, falei no MACD para vocês nesse final de semana, já que ele está aqui no gráfico, vamos comentar sobre ele. Olha só como que no gráfico diário a gente já tem o histograma já em região de touros, a gente já tem as médias cruzando para cima e a gente forma um fundo aqui, ó, acima da região 0 ali do MACD. Ou seja, a gente está em claro terrenos de touro. Eu não me surpreenderia se o mercado continuasse subindo forte. Por quê, galera? Não tem sinal algum de que essa alta é insustentável. Não tem sinal algum de que essa alta é manipulação, de que essa alta é uma alta do varejo. Cara, não tem sinal nenhum de que essa alta é insustentável. A gente tá com uma alta muito sustentável, a gente tá com uma pressão de compra muito boa no mercado, muito violenta. O mercado de touro está se sentindo muito confortável em toda essa movimentação. Eu não me surpreenderia com o preço rompendo e batendo lá na casa dos 30 mil dólares e simplesmente se segurando, fazendo pullbacks curtos. Olha só, a gente teve uma alta violenta aqui, ó. Essa alta que a gente teve foi quantos por cento? Olha só, a gente teve uma alta de quase 50% e olha só como que foi o pullback dessa alta. Foi um pullback super curto, de 10%. Quando a gente traça a Fibonacci aqui, cara, a gente bateu em 0,382 de Fibonacci, ou seja, a correção ela foi quase nada. Então, isso daqui mostra que a gente está com força na movimentação. Olha o tamanho da pernada de alta e o tamanho da pernada de baixa. A gente vai analisar a próxima pernada de alta e a próxima pernada de baixa também. Assim que as coisas começarem a azedar, começar a formar falta de força dos touros no mercado, começar a formar topo mais baixo que o topo anterior, cara, quando tiver tudo isso, a gente se preocupa em pôr lucro no bolso. Nesse momento, cara, eu não tenho esperança, eu não tenho necessidade nenhuma de colocar lucro no bolso, beleza? Então, compro nessa região? Não, também não compro nessa região. Falando por curto prazo, eu não vou comprar nessas regiões aqui, ó. Eu não compro rompimento de mercado. Sempre o mercado rompe e reverte. A gente tem 80, sei lá, 80 ou 90%. Olha só, dos rompimentos, eles são falsos. Por que eles são falsos? Porque tem muita ordem a ser consumida. O mercado consome ordem, entra a força vendedora. E aí ele vai aliviar e a gente vai ver se as ordens vai voltar novamente para o book. Veja que aqui, ó, atrás a gente tinha quase 400 BTCs. Consumiu os 400 BTCs, ele voltou e aí aqui na data de hoje a gente já tem 400 BTCs novamente segurando o mercado. Então ele vai e volta. Eu compro nessas regiões? Não, eu não compro nessas regiões. No curto prazo, inclusive, eu vendo nessas regiões, porque a maioria dos rompimentos são rompimentos falsos. Eu compro nessas regiões aqui, ó, de suporte, porque se a gente olhar aqui, ó, para as regiões de suporte, olha o que foi lá atrás aqui, ó, quando a gente bateu nos 21.500 ali. Tava comentando com vocês, inclusive comentei dentro da comunidade on-chain, comentei dentro do canal Telegram, que aqui era uma ótima região de aporte, porque a gente tinha um suporte muito forte. Pegou o suporte, o mercado subiu e começa a porrar lá para cima. Beleza? Bom, quando a gente olha para a dominância do BTC, a gente vê a dominância do BTC subindo. Vamos ver se ela vai formar um topo mais baixo do que o topo anterior aqui ou se ela vai dar continuidade de alta. Mas enquanto a dominância do BTC está subindo, olha só, desde aqui do dia 11 de fevereiro a gente está com a dominância subindo. O BTC chama a atenção e as altcoins não, isso é normal. Eu vejo até lá no canal do Telegram muita gente comentando que a AGIX está morta, está parada, mas está tudo bem, porque essa é a movimentação mesmo. O BTC está ganhando dominância. Quando ele ganha dominância, o momento é dele. A
a atenção está voltada para ele. Quando ele perder a dominância, a gente olha para as altcoins, beleza? Ou quando ele bater regiões de resistência, como aqui em cima, olha só, bateu região de resistência, aí a gente começa a olhar para as altcoins, mas deixa ele se movimentar enquanto o BTC estiver subindo, a gente não tem as altcoins subindo. Bom, olhando para o Ether tá meio morno aí, né, nessa região dos 1.700 aí. A gente tem algumas resistências a ser enfrentadas, resistências pesadas. O BTC já está na sua última resistência ali para fazer o rompimento e ir embora lá para os 28 mil, só que a gente tem o Ether ainda com uma resistência dos $2.000 aqui, para depois ir parar lá nos $3.000 mais ou menos. Só que antes desses $2.000, veja como que ele está mega congestionado nessa região aqui dos $1.700. Tá tudo bem, tá esperando o BTC andar, o BTC tomar o seu caminho. Depois que ele fizer o rompimento aqui, aí a gente vai ver Ether se movimentando um pouco mais, porque é aquilo que eu falei. Quem está com os holofotes nesse momento é o BTC e não as altcoins, beleza? Bom, amanhã eu analiso com vocês as altcoins, queria comentar de Ajax, queria comentar de Matic, Link também, mas amanhã a gente faz essa análise, trazer uma análise mais específica das altcoins. Amanhã a gente abre o Price Action aqui e conversa sobre as altcoins, mas estou com a mesma tese no mercado, comprado, super bullish, acreditando que a alta está muito violenta, com os dados que a alta está muito violenta. Se o mercado fizer recuo, vou olhar para as posições de curto prazo em compra lá nos 23.500 e também lá nos 22.800. Isso falando pro curto prazo, tá? Pro longo prazo, não vou comprar mais nada, minha carteira já está montada, é simplesmente esperar uma janela de saída ou simplesmente esperar a próxima euforia, beleza? Bom, então é isso, excelente carnaval aí para vocês, eu sigo trabalhando, amanhã eu tô de volta aqui no canal trazendo mais uma análise para vocês, beleza? Amanhã a gente fala de altcoin. Então é isso, tamo junto, forte abraço, eu te vejo amanhã. E se você não for inscrito, se inscreve aí. Se você não deixou o like, também deixa o like aí, beleza? Forte abraço e eu te vejo amanhã, valeu!